Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos estudar, meditar um pouco sobre a palavra de Deus, amém? Hoje vamos meditar até que ponto podemos confiar nas outras pessoas, né? O que Jesus ensina, o que a Bíblia comenta sobre isso? Vamos meditar um pouquinho, amém? Amém. Isaías 39. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns de seus próprios descendentes serão levados, e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É a boa palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. João 2, 23 a 25. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Amém. Então nós vimos que foram lidas duas passagens, uma no Velho Testamento, no livro de Isaías, capítulo 39. Qual é a história? A história é importante entender. O rei de Judá, o rei Ezequias, havia ficado doente. O rei da Babilônia mandou mensageiros com uma carta, perguntando do rei Ezequias, mandando boas novas, não é? Uma prova de amizade com o rei Ezequias. O rei da Babilônia mandou então ao rei de Judá, o rei Ezequias, que havia ficado doente, mensageiros com uma carta. O rei Ezequias ficou tão contente com a atenção do rei da Babilônia que mostrou aos mensageiros da Babilônia toda a sala do tesouro, onde havia especiarias, havia ouro, havia armas, todo o tesouro juntado no reino de Judá durante muitos reinados, né? A sala do tesouro, a riqueza de Judá. O rei Ezequias mostrou tudo aos visitantes da Babilônia. Os visitantes vão embora e aquele profeta, o profeta Isaías, era um homem enviado por Deus, usado por Deus, mensageiro de Deus, que guiava o povo, não é? E Ezequias, nessa época, era o profeta de Judá, e ele vai até o rei Ezequias, Isaías vai até o rei Ezequias, e diz assim, você mostrou o tesouro para os enviados da Babilônia? Aí Ezequias diz assim, mostrei tudo, ele estava orgulhoso, ele estava vaidoso, né? Eles tinham muito tesouro, muita arma, muitas especiarias. Aí Isaías diz assim, haverá o dia em que o rei da Babilônia pegará todo esse tesouro para ele, e ainda fará dos filhos dos teus filhos eunucos, não é? Em seu palácio. E o rei Ezequias recebeu essa palavra até com certo alívio, porque ele achou que aquilo não aconteceria no reinado dele. Até é um pensamento até interessante, porque em vez de ele se arrepender de ter feito isso, de ter mostrado aquilo que não se deve mostrar, né? Ele ficou contente que não seria no reinado dele. Mas qual é a lição que nós aprendemos nessa passagem
em Isaías 39. A lição é o seguinte: que o rei Ezequias deveria ter recebido os mensageiros da Babilônia, mas não mostrado os tesouros de Judá, porque quando ele mostrou os emissários do rei de Babilônia chegando no seu país, provavelmente disseram ao rei de Babilônia: Judá tem muitos tesouros, e eles ficaram cobiçando aqueles tesouros de Judá, até que um dia no futuro realmente se concretizou e eles roubaram tudo, não é? Pegaram tudo para eles. O que isso vem nos mostrar? Que o rei Ezequias agiu de uma forma insensata. Ele mostrou aquilo que não deveria ter mostrado. Por quê? Porque não interessava aos mensageiros da Babilônia olhar as riquezas de Judá. Não interessava a eles. Eles poderiam ter sido bem recebidos, o rei Ezequias poderia ter mandado uma carta ao rei de Babilônia agradecendo, dado até um presente, mas não mostrado os seus tesouros. E a outra passagem que nós lemos no Evangelho de João, o Senhor Jesus diz assim, que ele mesmo não se confiava a eles, porque sabia o que havia no coração dos homens. O que isso ensina? Que em nosso coração, habita muitas coisas que não deveriam habitar. Mas como nós somos ainda imperfeitos, humanos, não é? E falhos, nós temos muitas coisas em nosso coração que podem produzir o mal, ser instrumentos do mal. E uma das coisas que nós temos é a inveja, é desejar o que o outro possui, é ver a felicidade do outro e se entristecer com isso, não é? Às vezes nós vemos as pessoas felizes, em geral, as pessoas em geral, e elas falam, por que ele é feliz assim e eu não sou? Ele tem um bom casamento, eu não tenho, ele tem um bom emprego, eu não tenho. E nos esquecemos também, quando agimos assim, nos esquecemos de reconhecer as bênçãos que Deus nos dá. Às vezes não temos dinheiro, mas temos uma boa saúde. Às vezes não temos um emprego, mas temos assim a providência divina nos ajudando até que consigamos um bom emprego. Temos fé, temos Jesus conosco, mas o nosso coração é enganoso, diz a Bíblia. E diz assim que Jesus não se confiava aos homens. O que quer dizer isso? Que ele não contava todas as suas pensamentos ou ideias aos homens. Por quê? Porque ele sabia o que havia nos homens, não é? Isso que nos ensina o seguinte: devemos confiar nas pessoas até um ponto. Não devemos nunca confiar totalmente em ninguém, porque nós, a raça humana, homens, mulheres, nós temos uma natureza que não é perfeita. E quando nós nos abrimos aos outros, mostramos os nossos tesouros, os nossos problemas, estamos podendo provocar uma situação em que mais tarde seremos vítimas. Porque, por que fazer isso, não é? Não devemos confiar tanto nas pessoas. Confiar sim, mas até um certo limite, porque depois não podemos reclamar, eu confiei naquela pessoa e agora ela contou aquilo que não devia, não é? Ela fez aquilo que me prejudicou, como uma história que eu ouvi de uma pessoa numa igreja que tinha um segredo, havia cometido um pecado e estava com a consciência muito pesada, e havia traído a esposa e a esposa não sabia, e ele confessa ao pastor da igreja. Ele diz assim, eu traí minha esposa, estou muito arrependido. Só que o pastor conta à sua esposa que aquele membro da igreja havia traído a esposa. Quando a esposa do pastor fica sabendo, logo toda a igreja fica sabendo, porque ela adora a fofoca e vai fofocar para todo mundo. Então, aquilo que não deveria ninguém ficar sabendo, não é apenas Deus, porque mais tarde a própria esposa, mas de uma forma mais que ela pudesse perdoar o marido e tal, não, virou motivo de fofoca, de condenação para os outros. Por quê? Porque não se pode confiar nas pessoas a ponto depois de eu ficar na mão das pessoas,
com medo que elas contem, com medo que elas invejem o que eu tenho, porque a Bíblia ensina isso. A história do rei Ezequias é isso. Ele mostrou os tesouros juntados por várias gerações, que foram juntados pelos reinos de Judá, e agora era motivo de ambição da Babilônia, um reino poderoso também. Olha só o que ele provocou, não é? Com a indiscrição dele. Isso é uma lição para nós. Jesus não se confiava aos homens. Por quê? Porque dentro do homem existem sentimentos reprováveis que podem nos prejudicar. Mas não posso confiar em ninguém totalmente, não devo. Não devo. Realmente não devo. Seja ele um religioso, seja ele uma pessoa comum, seja ele que eu conheço há muitos anos, não devo por quê? Porque eu tenho que entender que ninguém é perfeito e numa hora que eu precisar, a pessoa pode falhar comigo, por quê? Porque eu mostrei os meus tesouros para ela. Vamos aprender essa lição da seguinte maneira: eu tenho que ter sabedoria para viver. Não posso me colocar na mão de ninguém e confiar totalmente em ninguém. Ah, porque aquele é um religioso, eu conheço ele há muito tempo e confio em tudo que ele fala. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Ele é um homem falho como você. Eu tenho que me precaver naquilo que ele está me ensinando, está pregando, está querendo de mim, porque tem coisas que eu não posso aceitar de ninguém. Eu não posso confiar tanto nas pessoas assim. Eu não posso ser enganado porque eu vou confiar totalmente. Não, confiar até um ponto, mas no outro ponto não. Eu não posso imitar o rei Ezequias e tenho que entender a lição que Jesus nos está dando, dizendo: e Jesus não se confiava a eles porque sabia o que existia dentro do homem. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Esperamos que você tenha sido abençoado. Amém. Peço que você dê um like e compartilhe com outras pessoas. Vamos meditar na palavra de Deus, que nós devemos confiar 100% somente em Deus e Jesus, Amém, né? amém. Nosso coração, a gente deve falar para Jesus os nossos problemas, contar para Ele em oração, fechado no nosso quarto, e confidenciar a Ele tudo, porque Ele é confiável 100%. Em Amém. Jesus e Deus a gente pode confiar. Amém. Amém? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.